aqui foi porque Jesus se entregou em nosso lugar. Que jamais esqueçamos o quanto custou. Ele ressuscitou, mas o preço alto foi pago, o preço de cruz. E hoje nós estamos aqui por causa dele, por ele. Ele é o Alfa, o Ômega. Adore ao Senhor, erga a sua voz, erga as suas mãos, exalte, porque ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Não há outro como tu, Jesus. Diga. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Erga sua voz e declare. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que respirou, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és. A igreja declara mais uma vez: és o Alfa, és o Alfa, Ômega, início e fim, és o ar que respirou. tudo pra mim. Ele é Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Diga: não há outro. Não há outro. Soberano e fiel. Soberano diga: Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Você pode erguer as suas mãos aos céus. Alfa e Ômega, Nós vamos declarar isso para Ele. tudo Com as mãos para dizer algum sinal de rendição, nós estamos dizendo isso para Ele. Por isso, tudo para nós, Jesus. Tudo para nós. Tudo para mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo para mim.
Vamos abrir nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta, capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios 9, verso 7. Nós vamos agora fazer o nosso momento de entrega das nossas ofertas, dos nossos dízimos. E eu quero ler esse texto com cada um de vocês, né? O texto de Paulo diz o seguinte, né? Sobre o contexto aí que ele estava encaminhando alguns irmãos a serem assim, cuidados, né, por uma comunidade e com as suas contribuições. E aí, diante desse contexto aí de oferta, uma coisa interessante sobre a atitude que o apóstolo Paulo coloca diante dessa oferta de generosidade, né? E ele diz o seguinte, que 2 Coríntios 9, 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não como pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Agora, nessa próxima canção, nós vamos estar tendo esse momento de poder entregar as nossas ofertas, nossos dízimos. E eu gostaria que você, se você for vir ofertar nessa manhã, que você tivesse essa disposição, ao qual a gente vê aqui no versículo 7, aonde a gente reflete sobre quem determina a nossa ação de oferta. Quem deve determinar se a gente vai ofertar algo, se a gente vai ofertar determinada quantia, valor. E aí o apóstolo Paulo, dizendo àquela comunidade, diz o seguinte, que cada um dê conforme determinou em seu coração, e que o nosso coração seja aquele que de fato determine hoje a nossa ação de oferta, de entrega dos nossos dízimos. Que o nosso coração, esse sentimento nosso, essa vontade, essa disposição feliz em contribuir, né? A gente está passando aí por esse período de obras, por isso que a gente está aqui hoje, né, nesse lugar um pouquinho diferente, né? O endereço é diferente, um pouquinho menor, as coisas até parecem, né? Parece que é uma mini IBN aqui, né? Talvez vocês tenham essa sensação também. Em breve a gente vai poder voltar lá para o nosso templo, com um chãozinho novo, né? Algumas outras modificações lá. Por isso que a gente está aqui hoje. E a gente está nesse processo de obra, e agora a gente tem essa oportunidade de poder compartilhar também daquilo que a gente tem e contribuindo com esse momento, né? Que você faça isso conforme determina o seu coração, com alegria, né? Quero orar por você. O louvor já vai cantar uma canção, você pode vir aqui à frente. Amado Deus, responsabilidade com o dinheiro o qual circula em nossa igreja, para que venha a ser usado de modo, Deus, a honrar o nome do Senhor e a possibilitar que novas pessoas conheçam Jesus Cristo, aquele que lembramos hoje, que ressuscitou, que venceu a morte, que precisa ser proclamado ao mundo, porque cremos que através de Jesus alcançamos vida, que através de Cristo, aqueles que hoje estão em morte conseguem vida em abundância. Então nos ajude a sermos uma igreja, a construirmos estruturas que ajudem a anunciar o nome do Senhor. Não nos deixe perder isso no nosso foco, no nosso objetivo. Em nome de Jesus, agora esteja abençoando cada irmão e irmã diante desse momento, com seus corações entregues a Ti. Pedimos a Ti e agradecemos. Amém. Amém. Se coloque de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Sacrifício de amor.
Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Deus, por essa manhã que estamos aqui reunidos, nesse lugar que está assim, sendo feito lugar de adoração ao teu santo nome. E eu quero te agradecer por essa oportunidade que tivemos aqui de ofertar ao Senhor, segundo o propósito do nosso coração. Que o Senhor cuide da nossa igreja nesse momento, e que o Senhor nos abençoe agora nesse instante de mensagem, nos dando a clareza necessária em nossas mentes, para pensar sobre aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que venhamos, ó Deus, ser edificados como igreja, como esse corpo de Cristo nessa manhã, para podermos crescer nesse processo de maturidade cristã, até alcançarmos, enfim, um dia a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus, eu peço e te agradeço. Amém. Você pode se sentar agora. Quero convidar aqui à frente nosso preletor dessa manhã, o pastor Jonathan Bahia. Eu estou muito feliz de poder estar recebendo hoje ele aqui, sabe? Porque ele é um querido professor meu do seminário e é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? E até hoje ainda continua abençoando muito minha vida e é isso aí mesmo, né? Eu agradeço muito, né, pela sua vida, você poder estar aqui, né? E por tudo que você já cooperou minha vida, com a minha caminhada, com o ministério também. Amém? Vamos orar nesse momento. Se você puder estender suas mãos aqui, e aí, logo em seguida, o pastor dará. Amado Deus e Pai, quero te agradecer pela vida do pastor Jonathan. Quero te agradecer, Deus, pelo exemplo que ele é, pelo professor que ele é. Quero te agradecer, Deus, pelo cuidado de sempre, amor que ele tem pela tua palavra. E do modo como ele sempre procura, Deus, de apresentar as verdades do Senhor àqueles que estão dispostos a ouvir. Que em nome de Jesus, nessa manhã, venhamos estar com os nossos ouvidos também dispostos a ouvir, o nosso coração aberto, para a mensagem que vem do Senhor, Deus, entregue através do teu servo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, bom dia, graça e paz, sempre um tempo muito bom, o privilégio é meu, assim, de estar aqui com vocês, de estar esse mês juntos. Eu que me sinto muito honrado, me sinto em casa com esse povo querido. Acompanhei alguma coisa daquilo que vocês já fizeram, a Rosiane fazendo contato comigo, aí eu vi que o Nogueirão esteve aqui no início do mês. Tem uma turma assim muito querida minha, que está aqui na igreja, está construindo a igreja aqui, que é uma turma da minha juventude, né? Quando eu me converti na igreja Batista do Rocha. Eu encontrei o Marildinha ali embaixo, tem o Fernando Manfred lá, a família Manfred. Rapaz, a gente fez muita coisa juntos, a gente caminhou, eles já eram da igreja, já num trabalho ativo, coral, juventude, e eu digo assim, tudo que eu aprendi, muita coisa que eu aprendi tem a ver com as construções, assim,
Rocha foi para mim muito importante na minha formação, na minha jornada, na minha peregrinação espiritual. E eu entendo que no final das contas é isso que a gente está fazendo, assim, nessa construção de igreja. As vidas vão se encontrando, as vidas vão de alguma maneira se resvalando, a gente está construindo comunidade e a gente está crescendo juntos, a gente está de alguma maneira sendo abençoados juntos, desenvolvendo juntos. Eu tenho um carinho enorme por essa gente querida, por esse povo daqui da igreja, porque eu já tenho um contato. Volta e meia eles estão lá na igreja abençoando. O pastor Hugo tem abençoado bastante a gente. O Hugo foi meu aluno também, sempre com a mesma cabeça e velocidade que ele tem agora. De vez em quando eu brigava com ele para largar o celular e tal, quase botava uma ordem na turma, desliga e tal, mas era muito querido, sempre foi muito querido, sempre caminhando ali. O Eric está lá também. Eu vi o Juliano estava por aí em algum lugar, também foi aluno ali de Alcântara, e eu nunca me senti como professor no sentido de alguém que fala da cátedra, que fala do alto do conhecimento. Eu sempre me senti um caminhante, que a gente vai junto, vai construindo junto. Eu aprendo nesse processo, eu sou abençoado nesse processo, e aí eu tive a oportunidade de passar pela PUC em um determinado momento. Aí comecei a incentivar os alunos. Eu sempre incentivo: curso de graça lá, curso de graça, paga a sua inscrição, tal, vai fazer um curso lá de teologia. Aí o Eric foi, ano passado ele tentou, não conseguiu, ficou um pouco desanimado. Eu falei assim: rapaz, vocês têm toda a condição de entrar, não tem nenhum problema, vai chegar lá. Aí foi esse ano. Eu fiquei muito contente quando ele me deu a resposta. Ele falou assim: professor, pastor, eu entrei lá, estou junto. Eu falei assim: procura a minha orientadora, ela vai te ajudar também nesse processo. Que eu fiz meu trabalho de pesquisa no mestrado, eu quis que uma mulher me orientasse. Eu queria o olhar feminino de alguém que trabalhasse com teologia de maneira profunda. É uma das maiores teólogas do Brasil, tem uma obra extremamente vasta, extremamente séria, cristã, e isso me ajudou bastante a construir também um olhar sobre essas questões todas. Bem, nosso tempo é um desafio, o tempo voa, e aí eu quero só dizer que a Oceane, muito querida, me deu um desafio. Ela falou para mim: claro, desculpa. Minha esposa querida, que está ali me acompanhando, Marli, Deus abençoe essa mulher linda, que junto com ela me deu 3 filhas lindas. Imagina um domingo de manhã, sai todo mundo de casa, acorda, 4 mulheres disputando um banheiro só. É sempre uma aventura assim espetacular. Aí a minha filha mais nova, do meio, a mais velha, é parecida comigo, acorda, quase não fala, fica quieta. Tá gravando, né? Como sério mesmo. A mais velha tá querendo ficar quieta. A do meio quer conversar. Aí a do meio começa a conversar. E ninguém responde ela. Ninguém responde. Nem eu, nem ninguém responde. Fala pro vento. Aí, se não conversar com ela por bem, vai conversar por mal. Porque ela vai brigar então. Aí começa a brigaiada. No final das contas, chega todo mundo vivo. E eu me divirto demais, assim. Mas é tudo muito querido. Trago um abraço lá da igreja também. Um povo muito carinhoso. A Rosiane, ela me deu uma tarefa que eu fiquei assim, desesperado, ainda estou um pouco desesperado, porque ela falou que estava no mês da EBD e ela queria trabalhar sobre o ensino bíblico diante dos desafios da modernidade marcada pelos avanços tecnológicos. Então, ensino bíblico diante dos desafios da modernidade marcada pelos avanços tecnológicos. Esse é o desejo que gostaria de trabalhar. Falando que a igreja estava no ano discutindo sobre maturidade também. Trabalhando essa questão da maturidade, então o que eu poderia fazer de aproximação com essa questão. Eu cheguei para ela e falei assim: não, quantas horas você vai me dar? Vai me dar uma manhã, a gente vai bater papo,
vamos tomar café juntos, depois almoçar juntos. Qual o tempo que eu vou ter? 40 minutos. Eu fiquei desesperado. Falei assim, não dá nem para começar a gente a rascunhar, mas é um desafio. Então, a gente está aí de alguma maneira pensando essas questões. E aí, eu quero dizer que quando a igreja coloca esse tema, o ensino bíblico, diante dos desafios da modernidade, marcada pelos avanços tecnológicos, eu percebi a preocupação, quando se fala de avanço tecnológico, falar especificamente sobre rede social. A preocupação são os avanços da tecnologia, sobretudo na questão da comunicação. Então, algumas perguntas surgiram na minha mente: como que a igreja lida com isso, como a igreja pensa as redes sociais, como que as famílias, de alguma maneira, trabalham com essa possibilidade, medo, aversão, completo medo, completa aversão, completo desconhecimento, uso acrítico, uma série de outras coisas que vão surgindo a partir daí. É interessante também a preocupação que eu percebi no texto e na conversa com ela, que hoje a gente nós somos uma sociedade 24 horas online, né? Nós somos uma sociedade conectada. Essa questão do plano de dados, né? O celular, ele surge no primeiro momento e ele não trabalha no primeiro momento com a questão do plano de dados e a conexão Wi-Fi que está sempre ali ligado. Então, o celular em algum momento foi usado para que você pudesse falar com outra pessoa através da voz, numa comunicação ali síncrona de alguma maneira. Mas isso daí já passou há muito tempo, ninguém usa mais o celular dessa maneira. Eu lembro da minha época de moleque, adolescente, então eu estou falando de 35 anos atrás, então não estou falando de muito tempo, mas eu lembro que a televisão tinha horário. Eu lembro que você assistia, já denunciou. Pessoal, a menina do louvor não lembra disso, não passou essa fase e tal. Que você assistia a televisão até determinada hora, depois de uma determinada hora entrava aquelas listras vermelhas, tem uma turma ligada aqui. Depois do chuvisco. Rapaz, você imagina que existia uma sociedade em um determinado momento que você não tinha nada para fazer à noite, se não dormir. Rapaz, depois das 10 horas da noite, dentro de casa, durante a semana, que tédio ficar acordado. O que você tinha para fazer? Pasme, eu não sei se vocês sabem disso, depois das 10 horas da noite se dormia dentro de casa. Que sociedade é essa? Mais ou menos essa sociedade. Acordava-se de manhã e a programação era restaurada. Isso daí passou. Em 30 anos, a gente viu uma mudança avassaladora nessas questões, de tal maneira que hoje a vida é online. E a rede social, ela praticamente é uma extensão daquilo que somos. A gente participa de uma maneira extremamente ativa, extremamente atual. Inclusive tem algumas orientações de pais e de círculos de proteção à criança e até da polícia, por exemplo, dizendo para as pessoas terem cuidado de postar as coisas nas redes sociais, não postar online, não postar no tempo real aquilo que está acontecendo, que se vai fazer uma viagem, postar da viagem depois que você já estiver fora daquele lugar, cuidado com os detalhes da família, de onde estuda, de onde trabalha, a sua rota, cuidado com essas coisas todas, porque evidentemente não é só gente amiga, não é só gente querida que está ali olhando, tem uma série de outros que de alguma maneira usam esse movimento. A tecnologia fez com que a criminalidade tivesse que se adequar, né? A criminalidade se adequa, a gente fala assim, rapaz, por que os caras não trabalham? Tanta inteligência, não, mas a criminalidade sempre foi inteligente. A criminalidade vai nesse movimento todo. De tal maneira que esse tema, de fato, é um tema extremamente necessário e atual. Meu grande desafio é fazer isso caber dentro do culto, da pregação, com o texto bíblico, com as preocupações da igreja. Então eu pensei
as palavras-chave, o entendimento-chave que me deram tem a ver com o ensino bíblico, com o avanço das redes e com maturidade. Eu falei assim, vou falar sobre o quê? Vou falar sobre Jesus. Me ocorreu, então, de falar a vocês sobre o caminho da maturidade no desafio do ensino às novas gerações. De alguma maneira, é isso que eu vou tentar conversar um pouquinho agora de manhã. O caminho da maturidade, que é o caminho de todos nós, mas uma igreja que está preocupada com o ensino, com o avanço tecnológico e com maturidade, é uma igreja que está preocupada com as novas gerações. É uma igreja que está preocupada com o avanço do ensino e o avanço do envolvimento das novas gerações. É uma igreja que está olhando para frente, que está olhando para o seu entorno, que está olhando para a sua constituição, mas que está olhando, mas que entende que não tem fim em si mesmo, está olhando para além de si, e olhando para além de si, ela olha para as novas gerações que vão surgindo, e como essas novas gerações vão sendo desenvolvidas, orientadas, organizadas, vão sendo ensinadas, vão sendo educadas dentro dessa sociedade, não de uma outra sociedade, dentro desse tempo e não de um outro tempo. E como é que a gente, de alguma maneira, alinha todas essas coisas àquilo que a Bíblia nos chama a viver? Quero, então, fazer um recorte simples e muito sucinto na vida de Jesus. Quero que você leia comigo o texto de Lucas, no capítulo 2, verso 39 ao verso 52. Nós vamos falar de um aspecto, de um momento da vida de Jesus e da caminhada dele. A Bíblia, a verdade, ela não fala muito sobre a infância de Jesus, porque não é o interesse do texto bíblico. Hoje eu estava dando uma aula antes de vir para cá, a gente estava falando sobre a Semana Santa, e eu estava explicando para os alunos que o entendimento, o interesse dos evangelhos é nos descrever os eventos dessa semana, sobretudo da paixão, daquilo que a gente chama de paixão de Jesus, sua morte e ressurreição. De tal maneira que, se você pegar os 4 evangelhos e o evangelho de Marcos também, você pode fazer isso, você vai ver que 2/3 dos evangelhos gasta tempo para falar sobre 3 anos da vida de Jesus. 2/3. E só 1/3 inteiro gasta tempo para falar sobre uma semana. Parece desproporcional. Seria 1/3 para um ano, o outro terço para o outro ano, outro terço para outro ano. Não, 2/3 fala de tudo que aconteceu. 1/3 só uma semana. É como se a gente tivesse um filme, eu estava explicando a eles, tivesse um filme, e o filme dura 2 horas, e o autor gasta pelo menos 40 minutos para fazer toda a introdução do arco de narrativas daquele filme, explicando como que surgiu o personagem principal, as coisas que aconteceram com ele, todos os enredos, toda a caminhada, toda a trajetória, até chegar no ponto que lhe interessa dizer. E no ponto que lhe interessa dizer, ele diminui a marcha, e ele começa agora a fazer de maneira pormenorizada e cuidadosa. É assim que os evangelhos trabalham. E nessa perspectiva, a infância, como Jesus desenvolveu, o que ele fez dos 12 aos 30 anos, não é o interesse do texto. O texto não pensou dessa maneira de organizar esses relatos. Mas alguns fragmentos são colocados para nós. E um desses fragmentos é esse fragmento que acontece em Lucas, no capítulo 2, verso 39, e o texto diz o seguinte: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume.
Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os que vocês estavam me procurando, não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus poderia ter nascido pronto, formado, adulto. Sendo Deus, e é Deus, ele poderia vir para o nosso mundo já com toda a formação e organização daquilo que ele precisava fazer e dizer, com a consciência da missão já nesse rumo. Mas Jesus, ele decide, ele opta por fazer-se carne, por nascer entre nós, e nasce como bebê humano, nasce no ambiente de uma família, nasce no ambiente de uma casa, e passa pelo processo de crescimento, de amadurecimento, de maturidade, de desenvolvimento de toda pessoa e de todo, no seu caso, de todo judeu, minimamente naquele momento. Deus poderia trazer alguém adulto, mas Deus escolhe nascer e passar por todos os processos de desenvolvimento que eu e você, de alguma maneira, passamos e vemos agora uma nova geração passar. Isso é muito interessante. E eu posso olhar para esse texto e dividir esse texto em algumas fases da vida de Jesus. Uma determinada fase em que ele é bebê. Antes do texto que nós lemos, fala que ele foi aos 8 dias, no 8º dia de nascimento, foi apresentado no templo, foi circuncidado, foi apresentado diante do sacerdote. E aqui nesse texto fala que a família ia a Jerusalém na festa da Páscoa todos os anos, conforme o costume da família, evidentemente, o costume de todo aquele povo. Jesus naquela fase de criança. Aí acontece um negócio que traz um certo problema aqui, traz uma dificuldade naquilo que está acontecendo, mas não é incomum nas nossas casas, não é incomum nas nossas relações, não é incomum nesse movimento todo. E o que acontece nesse momento é que Jesus, ao invés de descer com a família, ele é um termo meio que sociologicamente formado. A gente entende que as pessoas passam por essa fase, a gente chama de adolescência, que é quase que uma fase intermediária entre a infância plena e o adulto pleno. Então é como se o adolescente estivesse nessa fase intermediária, mas é uma fase que o pessoal chama de sociologicamente organizada. Por quê? Porque em alguns povos não existe adolescente. Se você for lá em povos indígenas, às vezes bastante afastados, eles saem da fase de infância para a fase de adulto. Eles passam por algum tipo de prova, de força, e aí o corpo já está de alguma maneira desenvolvido, passa pela prova de força, passa pela prova de coragem e já é inserido num novo momento em que ele pode agora casar-se
e pode agora, de alguma maneira, responsabilizar-se por alguém. Mesmo assim, essa perspectiva de que está saindo de uma fase para outra, está muito claro no texto. Jesus, com 12 anos, decidiu a revelia dos pais e tomou uma decisão diferente da decisão que os pais tomariam por ele. Ok? Para a gente está tudo bem. Por quê? Porque é Jesus. Porque é Jesus. Mas se fosse um filho nosso que tomasse uma decisão dessa, tumulto que ia ser. Não, Maria e José não vão enxergar como se o Salvador deles estivesse tomando aquela decisão. Ele causa o mesmo tumulto que causaria um dos nossos filhos de tomar uma decisão como aquela. Os estudiosos do comportamento adulto, porque a gente está falando de maturidade, mas a gente sabe que a gente não está falando só de envelhecer, só de tornar-se plenamente adulto, fisicamente, biologicamente desenvolvido. Quando a gente fala de maturidade, a gente fala de competências emocionais, de competências cognitivas e de competências espirituais, no nosso caso, quando a gente fala de maturidade cristã, que precisa acompanhar o nosso desenvolvimento e a nossa maturação. Estamos todos no caminho da busca, o desenvolvimento da maturidade. Sabemos que não seremos plenamente maduros como Cristo foi, porque somente nele e somente naquele dia em que seremos plenos nele é que essa maturidade plena chegará. Mas o nosso chamado é caminhar nessa direção. Então os estudiosos eles vão nos ajudar a pensar, e eu quero pensar Jesus a partir dessas 3 fases. Uma fase que eu poderia chamar de anomia. Anomia, nomos lei, a sem lei, não lei, anomia. Por uma outra consciência da responsabilidade própria, da responsabilidade de dar conta da própria vida e dos próprios caminhos. Antes da autonomia, você tem a antinomia e você tem a anomia. Okay? O texto vai dizer que Jesus crescia e se fortalecia, é isso que o autor está querendo dizer, diante de Deus e diante dos homens. Mas o texto vai dizer também que em um determinado momento da vida dele, eram os pais que conduziram. Que fase é essa? Como a gente colocou aqui. Que fase é essa? A anomia. Nessa fase, na fase da criança, os pais são a referência. Os pais é quem conduzem. Os pais, a criança não tem lei própria. A criança não sabe o que é bom, o que é mal. Ela não sabe o que é certo, ela não sabe o que é errado. Ela precisa de alguém que tenha consciência de certo e errado para dizer o que é certo e errado. A criança, ela não tem consciência de limites, ela não tem consciência de perigo. Então, nessa primeira fase, quem faz e quem conduz todo o processo são os pais. Ok? E é uma fase trabalhosa, fisicamente trabalhosa, como eu me sentia cansado com 3 filhos, fisicamente trabalhosa, porque a criança é em tudo dependente. Ela é independente para se alimentar, ela é dependente para vestir, ela é dependente para tomar banho. Dar banho lá em casa era um festival, era uma festa. As meninas nasceram muito juntinhos, agarradinho, então era tudo junto ali. A alimentação era uma festa, era um festival de comida espalhada para tudo quanto é lugar, quando a gente queria que elas aprendessem
São os pais que são a referência. Então Jesus foi apresentado no tempo que tinha que ser apresentado, e todos os anos, conforme o costume, eles levavam Jesus lá. Como eu estava conversando com a minha irmã querida ali, ela falando dos filhos, e ela falava: não, eu não deixava eles em casa não, eu ia lá, falava no domingo, vai, levanta. Aí eu, de propósito, perguntei a idade, quando eles eram mais novos. Agora eu ainda falo, mas agora a voz é menor. Mas quando eles eram pequenos, sim, responsabilidade dos pais. Responsabilidade dos pais. Os pais têm que pegar. Com Jesus, era pegar Jesus e botar aqui, levar Jesus para um lado. Vamos, Jesus, leva para o outro, apresenta Jesus. Você já viu aqueles bebês, naquele bebê conforto que a gente carrega? Eu falei assim, cara, que coisa maravilhosa. O máximo que a criança faz é chorar, tal. Mas ela não tem muito escapatória. Você bota naquele negocinho ali, carrega por um lado, senta, coloca do teu lado e pronto. Aí pega, bota no colo e tal. E a criança vai, de alguma maneira, tendo a orientação dos pais, vai tendo essa caminhada maravilhosa. É um desafio nosso nessa formação, caminhar com os nossos filhos nesse sentido. Mas a minha pergunta nesse processo é, olhando para a nossa sociedade, como a gente vive hoje, quem educa os nossos filhos? Quem conduz a criança de um lado para o outro? Quem leva a criança? Quem estabelece o que é certo e errado para a criança? Quem estabelece limites para a criança? Será que é a casa? Será que é o lar? Será que são os pais? E aí entram os nossos grandes desafios. Os nossos grandes desafios. A gente teve mudanças geracionais e comportamentais extremamente importantes nos últimos anos. E não é dizer que aquela sociedade era melhor do que a nossa. Não é que ela é melhor do que a nossa, mas é dizer que aquela sociedade tinha determinadas características, e às vezes até para nos afastar daquilo que era extremista numa determinada sociedade, ela vai chegando num outro jeito de ser, num outro caminho. Alguns até falam, Sua Majestade o bebê, porque ele, de alguma maneira, ele agrega, ele traz, ele atrai todo o afeto, dói fisicamente em nós pais. A gente vai entender o que é amor depois que isso é gerado em nós. Mobiliza a atenção, mobiliza o esforço, mobiliza as finanças, mobiliza tudo. Tem um especialista que eu gostei muito numa entrevista, num desses programas de televisão, e ele falando o seguinte: olha, numa casa, a pessoa mais inteligente é o bebê. Eu falei assim, quê? Como é que é isso daí? Explica aí. Ele falou o seguinte: porque ele aprende desde cedo como manipular a casa toda na direção daquilo que ele deseja, que ele quer. Ele aprende com o choro, todo mundo que já teve filho sabe disso. Aí tem aquele provérbio antigo: quem não chora, o pessoal mais novo também conhece. Ele aprende rapidamente que choro mobiliza. Ele aprende que ele está no colo, está quentinho, está legal, ele está olhando tudo. Aí você precisa fazer outras coisas, você pega lá, coloca no berço, pegou no sono, coloca no berço. Aí ele sente, alguma coisa mudou. O que está vendo? Cadê? Aí chora. Aí quando ele chora, um tempo depois vem alguém em algum lugar, uma mão o pega e traz de novo pro quentinho. Aí ele fica ali. Aí coloca ele de novo naquele lugar. Aí ele chora. Aí ele descobre que chorando ele consegue fazer com que quem quer que seja possa vir lá e tirar daquela situação. Vai usar o choro como ferramenta. Inteligentíssimo. Os especialistas vão dizer que se você não tiver cuidado de respeitar o desenvolvimento, entender os choros, a choro e choro,
E se em algum momento você não barrar isso, você pode criar um adolescente, depois um adulto, que vai ter muita dificuldade de se construir, se organizar na vida, sobretudo na fase adolescente. Você vai ter que ter muito cuidado nesse sentido. Eu lembro de um amigo meu, porque eu estava na primeira filha ainda, aí o pessoal fala, primeiro filho é de ferro, não é de vidro, né? Isso daí, primeiro filho é de vidro, segundo filho é de plástico, terceiro filho é de ferro. Depois eu peguei esses negocinhos e eu achei um monte de frase. Por quê? Porque o primeiro filho ele chora, ele te mobiliza, assim. Eu lembro que eu tomava banho e eu levava o lugar, ali a banheira das crianças, botava ali um travesseiro, botava uma cobertinha e deixava a minha mais velha, quando a Marli não estava em casa, eu tomava banho com ela ali dentro, assim, para não deixar de olhar. Eu dormia no início, nos primeiros dias, e acordava à noite sobressaltado, aí vinha se estava respirando, se não estava respirando, tal. Aí vem a segunda filha. Aí a segunda filha já é de plástico, como diz o outro, assim. A segunda filha você já não precisa botar no banho, você já tem mais expertise, deixa no quarto, então, não sei. A terceira filha o pessoal diz que é de ferro. Aquela coisa, né, que o primeiro filho cai a chupeta no chão, você pega, joga a chupeta fora, vai na farmácia, compra outra chupeta, ferve e faz aquele negócio todo e tal. Segundo filho cai no chão, você ainda ferve. Terceiro filho cai no chão, você limpa, dá na boca dele, por aí vai. Entendeu? Cachorro também, você pega. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Ele vai dizendo que a criança tem essa força que é natural. A gente não está dizendo que ela está errada, ela está sendo o que ela é. Mas quais são os desafios de mudança do comportamento das nossas sociedades? Cadê? Eu vou dar 2 exemplos, e a gente não tem muito tempo, então não posso me estender. A mudança que a gente passou, por exemplo, na maneira de vestir, no vestuário, na maneira de construir essa percepção de vestimenta. Se eu estivesse falando de 50 anos atrás, e se a família fosse para uma festa, os pais decidiriam o que a família ia vestir, inclusive os filhos. Como é que se fazia isso 50, 60 anos atrás? Como é que se fazia isso? Eu ainda peguei alguma coisa nesse sentido. A mãe ia lá, comprava pano, comprava bastante pano que agradasse, levava para a costureira. Lembra? Tomei muita agulhada. Pessoal, tem gente aqui que já tal, para acertar, fazer aquela camisa, a calça ali vincada, aqueles negócios todos assim. Quem decidiu a roupa que eu vou usar? Os meus pais. Se eu não mostrasse daquela roupa que eles decidiram por mim, o problema é meu, 2 trabalhos de gostar e desgostar. Eu vou ter que usar e eu vou usar, não tinha nem essa possibilidade. Como é que os irmãos iam? Tudo igual, aqueles fazem já, porque não tinha C&A, não tinha Renner, não tinha, ok? Então você não tinha variedade, diversidade, esse movimento de consumo. A gente tinha ali tudo que meio parecido. Os irmãos, então aqueles irmãos escadinha, famílias numerosas, tudo meio parecido ali para... Aí 30 anos depois, 40, 50 anos depois, toda a explosão de consumo, entendendo que as crianças são excelentes consumidores, mobilizam a família, que é uma beleza. Ok? Como é que uma criança se veste hoje? 1 ano de idade, os pais ainda vão decidir o que o menino, que a menina vai usar. 1 ano. Talvez com 2, com 3 anos você já não decide. Vai ser ela que vai decidir. Porque você vai levar ela para um lugar e ela vai falar: qual você quer? Eu quero essa. Quero sair com essa. Eu quero esta daqui. Com 5 anos, você não colocará nela uma roupa que ela não queira usar. Você vai ter que gastar desenvolvimento, vai ter que conversar, vai ter que provar, vai ter que... Mas tudo bem, ainda que você consiga com 5, com 12 anos, esquece. Com 18 anos, você perdeu a completa possibilidade de dizer... Eu estou dando um exemplo. Aí você vai falar: Jonathan, mas isso é grave. Sobre a roupa,
quer dizer, a gente está numa outra sociedade. Eu preciso agora eu quero que meu filho tenha autonomia. Eu quero que ele saiba escolher. Eu quero que ele saiba se vestir adequadamente. Eu vou falar, não, o meu problema não é a roupa. O meu problema é que esse comportamento social, ele vai se adensando, se organizando em outras percepções, em outros lugares. Ok? Por exemplo, alimentação. Ir para restaurante com família era terrível, porque era um tempo chato, que a comida vai sendo preparada. Eu ainda peguei uma coisa assim. Quem escolhe o cardápio do restaurante, quem escolhe o que vai comer, são os pais. Pai, a mãe, senta ali, e aí eles vão olhar o cardápio, eles vão escolher o que a família vai comer, ok? E a gente fazia o quê? A gente ficava brincando, sentado na mesa, conversando, desenhando, daqui a pouco dava uma corrida, e aí aquele tempo de preparo da família e da comida, ok? 30, 40 anos, a sociedade vai mudando, chega em nós de uma maneira muito veloz. Quem decide hoje o que a criança vai comer? A criança. Talvez com 1 ano, com 2 anos, você ainda decida por ela, depois disso não mais. Quando você sai para almoçar ou para comer com a família, você vai para o shopping. O que o shopping tem? Praça de alimentação. O que é praça de alimentação? Cada um escolhe o seu e está tudo bem. O pai come o churrasco, a mãe come o camarão, o japonês, a criança come o fast food, e você não a obrigará a comer o que ela não quer. Essa criança, a minha pergunta é: quem educa? Quem conduz? Quem orienta nessa fase de anomia? Será que é a família? A criança, de uma maneira muito tenue, muito cedo, será o delimitador. Ela terá uma vontade tenaz, você não a modificará. É ela que vai estabelecer onde ela vai estudar, por exemplo. Uma coisa que acontece na adolescência, eu não quero chocar vocês com isso, daqui a pouco a gente está falando de adolescência, mas quem decide hoje para onde a família vai, em que igreja ela vai estar, não é o pai, não é a mãe, são os filhos menores de idade, adolescentes e as crianças. E quem decide onde vai estudar não é mais a mãe ou o pai. Chega famílias inteiras lá na igreja, e eu converso com eles de maneira muito cuidadosa. Evidentemente que a igreja está aberta e a gente quer que todo mundo venha. Eu pergunto: por que você veio para cá? Eu falo assim: vim para cá porque meu filho está muito afastado. Eu falei assim: qual a idade dele? Tem 11, 12 anos. E lá não tem um programa para a idade dele que possa segurá-lo. Ele está desanimado, ele não participa. Eu estou preocupado e eu quero que ele participe. Então eu saí de onde eu estava para frequentar essa igreja que tem agora o que faz com que ele participe. Isso é errado? Não. Os pais estão preocupados, sinceramente preocupados. Mas isso é uma mudança geracional importante, extremamente importante. Por quê? É uma decisão extremamente adulta, que é filho menor que toma. Papai, eu sofri dificuldade naquele colégio, ou tive situações com 10 anos, com 15, com 12 anos, não quero mais estudar lá. Você vai procurar um outro colégio que ele possa querer estudar. 40 anos atrás, você tinha que enfrentar, e eu não estou dizendo que é melhor, eu estou dizendo que mudou. Você tinha que enfrentar determinadas dificuldades, dissabores, circunstâncias. Hoje você não enfrenta, e você poupa, livra o seu filho de enfrentar. Então, os pais dessa geração, no afã de não quererem que seus filhos sofram, não quererem que seus filhos tenham dificuldades, tenham dissabores, tenham desilusões, tenham frustrações, eles vão fazer de um tudo para dar um mundo que seja um mundo organizado em que seus filhos não tenham que passar por isso. O problema é que isso daqui a pouco vai
vai lá na frente, no tipo de sociedade que a gente vai se tornando, e vai nos impedir nesse processo de amadurecimento, porque vai para caminhos que a vida, de alguma maneira, vai nos chamar a atenção. Deixa eu caminhar um pouco mais. Uma revista francesa, ela vai dizer, ela fez uma pesquisa e ela mostrou que pais franceses não tratam suas crianças como centro da casa. E não tratar as suas crianças como centro da casa é essencial para que elas entendam que elas precisam se adequar a um modelo que já existe e não o contrário. Tratar a criança como centro da casa acaba fazendo com que a criança tenha que tomar as principais decisões da casa. E quando a criança imatura tem que tomar as principais decisões da casa, a criança fica desassistida naquilo que mais lhe compete, que é ser educada, que é ser conduzida. E nesse ponto a gente entra no desafio, por exemplo, e a gente está falando do período de infantil, do período das crianças. A gente entra no desafio das redes sociais, porque o que a gente tem é acesso fácil, o que a gente tem é um movimento de educação que vai sendo construído e que foi construído por uma sociedade que hoje é ativa, que trabalha. Então, como é que o filho ontem, há anos atrás, aprendia alguma coisa? Aprendia a jogar bola. Ele tinha que jogar bola com outros meninos e ele jogava bola com os pais. Como é que ele aprendia a nadar? Ele aprendia a nadar porque um adulto pegava. Como é que ele aprendia a andar de bicicleta? Hoje nós temos escolas especializadas para tudo. Hoje, se ele precisa aprender a lutar, eu boto na aula de luta. Se ele precisa aprender a nadar, natação. Se ele precisa aprender a falar um outro idioma, eu tenho uma série de escolas especializadas que vão dar conta de tudo. Fazem uma agenda que vai tomar a vida dessa criança toda, e essa criança vai aprender todas as competências. Mas esse modelo de sociedade foi nos privando do contato. A gente, culpados que vamos ficando, porque todos nós vamos sendo empurrados nessa avalanche de coisas, a gente vai tentando achar soluções. A rede social entra nesse lugar como lugar de espaço, lugar de afeto, lugar de contato. Crianças, foram feitas algumas pesquisas e crianças e adolescentes, numa boa porcentagem, disseram que o melhor amigo deles é o celular. A relação deles com a rede de afeto, rede social, é uma relação de afeto. É uma relação de construção. Você leva para a rede aquilo que você tem e aquilo que você é, porque nem sempre você consegue desenvolver isso dentro da casa, com os pais. Então, antes de eu poder falar sobre ferramentas no ensino que pode ajudar a igreja no trabalho de trabalhar com as novas gerações, eu preciso falar que a igreja precisa ter criticidade e possa usar e orientar os pais, sobretudo, e a formação das novas gerações, para a gente lidar com a existência das redes, com a positividade delas, com aquilo que elas vão fazer e com o mundo que já está. Então não tem como eu querer sair desse mundo. Então a rede social não vai existir. Não, ela já existe. Mas como é que eu vou lidar com ela? Como é que eu vou trabalhar com ela? Como eu vou desenvolver com ela? Bill Gates, eu estou falando de década de 80, a programação, né? Quem tinha acesso ao computador, você tinha lá a linguagem do DOS, que era uma linguagem de linha de códigos. Então era uma tela preta com os negocinhos que você dava comandos e saía ali os comandos. Aí surgiu a Microsoft. E a Microsoft, eu lembro de uma entrevista do Bill Gates, e o Bill Gates falando o seguinte: a gente quer desenvolver uma programação orientada a objetos.
E a programação orientava objetos e ele falava, é uma programação intuitiva. As pessoas mexerão em celular sem precisar estudar sobre celular, não, desculpa. Mexerão em computador, porque era o PC, sem precisar mexer, sem precisar entender como funciona o computador. Naquela época se falava isso. E mais, vai ser uma programação que as crianças, os adolescentes e os jovens trabalharão de uma maneira muito intuitiva. A avó, isso daí quando não tinha nem celular, tinha só o PC. A avó hoje pega o celular dela, aí ela começa a mexer. Aí o bebê de 6 meses, de 8 meses, que não sabe nada, ela solta o celular na mão dele, ele começa a mexer para não sei o que lá, tá. Aí quando ele começa a falar, com 1 ano, ele chega lá e já dá comando, e fala para o celular. Aí a avó fica assim, meu Deus, eu fui agraciada, meu neto é um nerd, é um gênio. Tem um monte de avó que fala, chega para mim e fala assim, pastor, meu neto é uma inteligência raríssima, eu não sei mexer nesse negócio, ele faz tudo. Quantos anos ele tem? Ele tem 5 anos, mas pastor, você tem que ver. Teve por trás uma sociedade que pensou o uso para ele. Teve uma inteligência por trás que pessoas, por exemplo, vocês viram aquela brincadeira, vocês já viram, vocês estão na rede aí direto, estão ligados. Um menino conversando com a Alexia, pedindo as contas lá da matemática. Eu tive que fazer as questões de calculadora, professora pedir, né, tabuada, que coisa desesperadora, pedir tabuada. Aí o moleque chega para a Alexia lá fazendo a conta aí, Alexia, quanto é 9 mais 5? Aí a Alexia, falando, a Alexia também não é fácil, né? A Alexia também, nem para dedurar o moleque. 9 mais 5 é 13. 9 mais 5 é 14. Errei, viu? Estava sem Alex. As crianças vão ter habilidade, porque elas são nativas digitais, nasceram nesse mundo, cresceram nesse mundo, cresceram nesse contexto. Nenhum problema até aí. Qual é o problema? O problema é a relação que elas vão desenvolver. Para a geração Z, o melhor amigo vai ser o celular, e as crianças vão entender a virtualidade como interação, como amigos hiperconectados. E aí a pergunta é, quem educa, quem orienta? E aí vamos para a segunda parte, que é basicamente o final da nossa mensagem. Ele sai da anomia, Jesus, e vai para a antinomia. Onde que a gente vê isso no texto? E o que? Antinomia é o que? Da fase da adolescência. Anomia sem lei. Os pais são a lei. Os pais delimitam, ou deveriam delimitar. Os pais precisam estar conscientes do seu lugar, para que ele possa se desenvolver. Aí ele vai para uma outra fase. E o texto mostra isso. O texto está dizendo, todos os anos, como era costume deles, iam para Jerusalém. Com 12 anos, Jesus ficou em Jerusalém, ficou no templo discutindo com os doutores, enquanto os pais voltavam em caravana para a sua terra, e só perceberam 3 dias depois que Jesus não estava com ele. O texto está falando isso. Mas como é que é isso? Jesus decidiu, da cabeça dele, por quê? Porque o adolescente agora, ele está nessa nova fase, essa fase que a gente poderia chamar de antinomia, contra a lei que é imposta. Ele não é você, ele não é uma cópia sua, e ele precisa de espaço, inclusive, para entender a sua própria identidade, entender quem é. Você lhe deu tudo, lhe deu o nome, você lhe deu a moradia, você lhe deu a fé, você lhe deu... Agora é uma outra pessoa que está se desenvolvendo, que está crescendo, que está caminhando, e é nesse momento que algumas dificuldades se instalam. Alguns filhos, a gente não vai ter esse problema, mas em outros
a gente pode ter essa dificuldade, como de Jesus, porque você vê, é uma nova fase que agora tem muito trabalho. Jesus começa a dar trabalho. O primeiro trabalho dos pais, ter que voltar, já 3 anos. Você nunca fez uma viagem de 3 dias para chegar em algum lugar, ou talvez tenha feito. 3 dias andando, já devia estar chegando na casa, tem que voltar mais 3 dias para encontrar com Jesus esse momento. É o momento em que tudo que nós ensinamos é posto em xeque, porque ele começa a viver pela própria consciência. Não creio em Deus, não creio na igreja, não entendo isso, não entendo aquilo, discordo de você, não gosto disso. É um momento de crise, é um momento de muito trabalho, e é um momento em que o grande desafio é a gente continuar sendo pai, exercendo autoridade no filho, dentro desses desafios que ele coloca para a gente. A gente vai ver que a primeira coisa que acontece no texto é que José e Maria se dão conta que Jesus tinha saído de perto. O texto não diz que José e Maria, eles vão brigar e começa ali, cadê Jesus? Aí, ué, não está contigo? Não está comigo? Ah, eu pensei que estava na outra caravana. Ué, mas a culpa é sua, Maria, porque você é a mãe e a tua responsabilidade. José não fala isso. E Maria fala assim, José, mas você é um omisso dentro de casa, então a culpa é sua. Aqui poderia ser um momento de briga entre os pais. Poderia ser um momento em que eles estivessem ali tentando atribuir culpa. De quem é a culpa? O filho saiu, o filho já não está no nosso meio. E mais ainda, o tempo que eles levaram para se dar conta que Jesus não estava mais lá. Jesus não estava mais lá, Jesus já não estava no meio deles, e eles levaram um tempo para se dar conta, porque é assim mesmo, dentro das nossas casas é assim mesmo. Eu tenho uma geração de pais que falam o seguinte, Jonathan, eu não entendo aquilo que aconteceu com Maria, eu não sei quem é meu filho, cresceu na igreja, foi educado na igreja, fez tudo, participou do louvor, das peças, cantou, se batizou, agora vem, aí a gente começa a falar mal da universidade, né? Vem aquela universidade e tal, muda a cabeça dele, tira tudo que a gente ensinou, agora eu não sei quem é ele, como se a universidade tivesse esse poder. Mas a primeira atitude deles é voltar os dois até encontrar Jesus. Volte da onde você está até encontrar. E é nesse ponto que nós precisamos chamar a atenção das redes sociais. A gente está sob o impacto, por exemplo, de uma série da Netflix, que eu ainda não assisti, mas a minha família toda me batendo. E as minhas filhas já falam, pai, tem que assistir, que é adolescência. E sem dar spoilers dessa série, parece que um dos grandes desafios é, será que nossos filhos estão perfeitamente seguros quando a gente não deixa ele ter o contato com a violência lá fora e deixa ele dentro do quarto? Quem é aquele ser humano que está ali, mais ainda por onde ele está? Parece que a série ela vem para chocar, e eu não vou falar mais porque eu quero que você depois assista e possa promover debate no meio. Mas o grande desafio é que os adolescentes, eles são
coletando informação para poder oferecer produtos, para poder oferecer caminhos. É nesse momento que os pais, eles entendem que eles não podem abrir mão da sua presença em relação à presença ali do caminho e à presença da rede. Os pais, eles entram em acordo e eles voltam em Jerusalém até encontrar Jesus. Eles não ficam transferindo responsabilidade, eles não ficam brigando entre eles. Pode ser que os pais, por exemplo, estejam separados, porque essa é a nossa realidade. Pode ser que o pai não more mais com o filho, pode ser que a mãe não more mais com o filho, mas esse momento não é um momento de ficar responsabilizando sem se implicar, sem se responsabilizar. O trabalho é para os dois, é Maria tendo que levantar. Maria poderia falar: não, José, estou muito cansada, vai você. Ou José: não, é tua responsabilidade, vai você. Não, vamos os dois. Um acordo entre os pais. Quando eles chegam e eles encontram Jesus, eles poderiam fazer um escarcéu. Eles poderiam chegar dando bronca, brigando, batendo. Diz o texto que eles querem ouvir Jesus. É um momento de escuta. Por que fizeram isso? Por que você fez isso comigo? Por que você fez isso com teu pai? O que estava na tua cabeça? O que você estava pensando? E Jesus fala de coisas que eles nem entendem naquele momento, mas Maria guarda no coração. A segunda atitude deles foi dar aos filhos escuta. Um dos grandes desafios nossos com os nossos adolescentes, nesse processo de maturidade, nesse processo de crescimento, é a coragem que a gente precisa ter para mudar a nossa agenda, para refazer a nossa construção e para dar escuta a eles. Já conversei com pais assim, que tem que conversar. Por que você não conversa? Eu tenho medo. Tenho medo do que ele vai me falar. Eu tenho medo daquilo que ele está pensando. Eu tenho medo de quão duro é aquilo que ele está dizendo. Aí o que a gente faz? A gente gasta todo o nosso dinheiro no trabalho benéfico e abençoador dos terapeutas, mas a gente acha que o terapeuta, ele funciona igual a escolinha de futebol. Eu não vou aprender a jogar bola com meu filho e eu vou pagar alguém para que jogue bola com meu filho. Acha que o terapeuta vai substituir o trabalho de formação e de educação da casa. Acha que o terapeuta está nesse lugar, e não está nesse lugar. O terapeuta precisa que a família se implique, e se implique bastante. Escuta atenciosa. Agora, o texto também diz que, apesar disso tudo, eles exerceram autoridade. Não era o tempo de Jesus ficar. Se eles não fossem pegar Jesus, quanto tempo ele ficaria lá no templo? Não sei, de repente nem voltasse mais para casa. Mas o texto está dizendo que eles entenderam que não era o momento de Jesus sair. Então eles falaram com Jesus, e o autor do texto vai dizer: era-lhes obediente em tudo, e crescia Jesus em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. O texto está dizendo que o que aconteceu aqui não foi uma coisa fora do script da relação e da construção de todo o desenvolvimento das novas gerações. Ele está dizendo que o que aconteceu aqui faz parte da construção das famílias. A gente idealiza e romanceia as famílias, achando que família certinha é aquela que tem um caminho direitinho e que não acontece nada que saia dos controles. Mas o autor bíblico não trabalha com isso, trabalha com esse texto de uma maneira muito tranquila e vai dizer que Jesus era submisso, mas apesar de ser submisso, com 12 anos, ele toma uma decisão à revelia dos pais, porque ele está sendo o que ele precisa ser. Agora, esse momento exigirá dos pais mais energia do que o primeiro momento exigiu. Então estamos diante de um grande desafio para as nossas vidas. Então, como eu lhes disse,
o desafio de falar sobre o crescimento e maturidade, e sobre essa questão da tecnologia, e sobre essa questão do ensino bíblico e da formação dos nossos, exigirá de nós, pais, esse tipo de compromisso. E depois a última parte, da autonomia, o texto na verdade não vai exatamente falar. O restante do Evangelho vai falar de Jesus como adulto, entrando em cena, ciente da sua missão, da sua responsabilidade, ciente do seu papel, mas com toda a formação que recebeu, lhe dando base para aquilo que ele vai desenvolver. Então eu te digo, pai, mãe, igreja, que está preocupada com o trabalho das novas gerações, a caminhada das novas gerações, presença mais do que redes, presença, celular. As nossas crianças, por exemplo, elas não riscam mais o papel nos cultos, nenhum problema. Elas no culto recebem celular para se entreter, nenhum problema. Mas você, como pai, como mãe, como avó, precisa estar ciente que existem fases, existem idades. Tenha cuidado, tenha cuidado. Segundo, faça um controle sério e rigoroso por onde seu filho anda e por onde ele está, onde ele acessa, com quem fala. Ah, mas isso daí é invadir a privacidade dele ou dela. É filho e é criança. Criança não tem privacidade. Adulto tem privacidade. Não, tem que exercer o seu papel. Faça o controle cuidadoso. Caminha nesse sentido. Invista em escuta, invista em cuidado, invista em presença. Não substitua. Sua presença, nada nem ninguém pode substituir a tua presença. Deixa eu dizer uma coisa. Nem Deus, termino com isso, substitui a sua presença. Senhor, eu não estou presente. A pessoa está lá no hospital. Deus, eu não estou presente naquele hospital para chorar com a mãe que o filho está doente. Mas vai lá com o teu Santo Espírito e abraça ela por mim. Deus vai falar, eu já estou lá. Mas o meu abraço não substitui o seu. Porque é quando eu chego e abraço que ela chora e que ela se sente abraçada com o próprio Deus. A presença dos formadores, dos pais, não tem preço na vida da construção, da maturidade dos nossos. Uma igreja preocupada com o avanço tecnológico, ensino bíblico, uma igreja preocupada, sinceramente, com o caminho das novas gerações. Amém? Deus abençoe. Já me estendi muito mais do que eu deveria, e a gente não vai poder fazer pergunta nem resposta, mas toma a palavra. Deus abençoe e guarde, em nome de Jesus. Quero convidar aqui a irmã Cristina, que vai trazer uma lembrancinha para o pastor Jonathan, agradecendo, por esse instante que esteve conosco e por compartilhar também desse desafio que a gente tem, diante das novas gerações, e como é preciosa essa palavra, esse alerta, para a gente perceber de fato como que a gente tem pulado muitas etapas e visto, em nossas crianças, talvez tentado construir nelas uma autonomia precoce, como que isso tem destruído as nossas sociedades, as nossas formações, e quem sabe a gente continua nesse caminho até onde a gente vai chegar, Muito obrigado, pastor. Tenho uma lembrancinha, Pode pegar. Estou só no microfone aqui na Bíblia. Aproveitar esse momento também e entregar o nosso pastor Eric, Ele é o coordenador da nossa escola bíblica dominical, Ele tem estado à frente, tem nos ajudado muito. Então ele é uma pessoa muito importante para a nossa igreja.
fosse um tempo atrás, eu não ia poder usar isso aqui, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia, eu ia ter cortado a beterraba. Caraca. Personalizado, hein? Que isso, gente, obrigado. Personalizado. Mexe comigo, não. Pastor, obrigado pela sua exposição, sua presença no nosso meio. Nós já estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso culto, né? O louvor ainda vai estar cantando uma canção. Mas eu gostaria de... Se a gente tem ainda alguns professores e professoras aqui da nossa EBD, gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria de orar pela vida de vocês, amém? Hoje a gente está encerrando essas iniciativas, né, e todo esse movimento que a gente fez no decorrer do mês de abril em relação à nossa EBD, né, em relação à Escola Bíblica Dominical, né, que é uma tradição, né, há tempo, uma tradição desenvolvida também por nós batistas, e que a gente tem procurado manter com zelo isso próximo a nós. E a gente tem colhido frutos, certamente, a partir dessa iniciativa, como colhemos em gerações anteriores, e a gente ainda pretende colher muitos frutos nas próximas gerações. Então, é uma missão que a gente tem. Eu gostaria de orar pela sua vida, professor, professora. Se você talvez não esteja dando aula hoje em dia, mas você também já deu aula uma vez na vida, no espaço, né, desse ensino bíblico, eu gostaria de convidar a ficar de pé também. Eu quero orar por você. Amado Deus, Pai nosso, santificado seja o teu santo nome. Eu sou grato, Senhor, pela sua vida realizada em nós. Eu quero te agradecer agora por que homens e mulheres têm se colocado diante do Senhor à disposição para transmitir o conhecimento que vem através da vivência do Espírito Santo. E a partir da iluminação que Ele nos realiza, ao termos esse contato com a Tua Palavra revelada. Em nome de Jesus, nos ajude a não desprezarmos a educação, a não, ó Deus, delegarmos a responsabilidade que temos de educar a geração que cresce sob os nossos olhos. Nos ajude, ó Deus, como o pastor Jonathan, como profeta do Senhor, nessa manhã nos alertou a termos cuidado com o que tem acontecido com nossas crianças hoje. Que não venhamos delegar mais aquilo que não deve ser delegado. Que venhamos, ó Deus, estabelecer essa relação de afeto, de proximidade com os nossos filhos, com nossas crianças, com os filhos dos nossos irmãos e irmãs, com as crianças da nossa igreja, que elas percebam em nós que existe uma geração um pouquinho mais velha, mas que as ama, que está disposta a ter uma relação de afeto a partir do teu Espírito com elas, que está disposto a ouvi-las, que está disposto a dar atenção, a se curvar, a se ajoelhar se for preciso, para poder, olho no olho, perceber a vida que ali cresce diante de nós. Nos ajude nessa missão, Deus. E obrigado pelos educadores do Senhor que têm também seguido isso de perto. Que o Senhor nos ajude como igreja a sempre trazermos um alimento que promova saúde para a tua casa e para aqueles que carecem, Deus. Em nome de Jesus, peço e te agradeço. Amém. Então agora, gostaria de convidar todos a ficarem de pé. Os professores e professoras já ficam de pé mais tempo, né? E nós vamos cantar uma última canção, mas se encerra o primeiro ou o segundo? Encerra o primeiro, né? Fazer uma oração aqui para a gente encerrar. Quando eu terminar de encerrar, aí o louvor vai cantar uma última canção para você sair feliz no culto, né? Entendendo o desafio e alegre, porque, né, Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus, hein? Então vamos orar. Amado Deus, Pai nosso, quero te agradecer por esse culto que tivemos. Abençoe o restante do domingo, logo mais nossos cultos com o nosso pastor Hugo. Dê a ele, Deus, a tua mensagem para nos edificar nessa tarde e noite. E nesse momento, Deus, somos gratos pela tua palavra aqui compartilhada, pelo desafio que temos, e que venhamos, ó Deus, agora não deixar isso de lado, mas entender a nossa missão e responsabilidade diante da educação das gerações futuras que já estão aqui entre nós. Que venhamos ser esses que educam para o bem do Senhor, que ensinam as crianças no caminho que elas devem andar, para que até quando elas possam envelhecer, não se desviem desse caminho. Em nome de Jesus. É por isso, Senhor, que pedimos agora, para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou, para que o amor do nosso Deus
faz morada em nós e que nos possibilita viver em comunidade, seja com toda a sua amada igreja. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom domingo. Deus abençoe você grandiosamente. Vamos cantar e encerrar.